Olá a todos os amigos que nesse momento acessam o nosso canal do YouTube, esse ambiente virtual que é uma extensão do Centro Espírita Augusto Silva da cidade de Lavras, Minas Gerais. Estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão, de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Espero que seja um momento onde possamos estar conectados também ao alto, recebendo as bênçãos que provém do nosso Mestre Jesus, trazidas pela espiritualidade maior, que essas bênçãos possam se estender aos nossos lares, que possa se manifestar e envolver cada membro da nossa família. Claro que, sobretudo, agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais esse dia, de mais essa semana, de mais um encontro de oração, um encontro de estudo pautado no seu Evangelho, nos seus ensinos, que nos traz o seu código de conduta, de moral. Rogando também ao Mestre o seu amparo, o seu sustento no nosso dia a dia, para que possamos desenvolver na nossa vivência, nos nossos ambientes, em nossas condutas, tudo aquilo que aqui aprendemos. Colocar em prática os seus ensinos, que possamos, sob o seu amparo, assimilar a sua luz e os seus mais nobres sentimentos. Para o estudo dessa noite, temos como proposta o tema Trabalhando na Construção da Fé. Tendo como referência o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, é um livro psicografado por Chico Xavier. Vamos estudar o capítulo 64, que tem como título Subdesenvolvimento Espiritual. Nesse texto, o Emmanuel trabalha capítulo 14, versículo 1 de Romanos. Nesse texto, nesse versículo, Paulo diz: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. Quando falamos de subdesenvolvimento, geralmente lembramos de questões econômicas, de questões sociais. Pode vir à nossa lembrança referência de um país ou de um grupo de seres humanos menos favorecidos de recursos materiais. Então, podemos usar como exemplo um país que é subdesenvolvido e tem uma precária infraestrutura. E tem como uma característica bem marcante a desigualdade social. Até por estarmos nessa encarnação tendo a oportunidade de viver em um país que é subdesenvolvido, é bom recorrermos ao Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Igualdade, onde vamos encontrar algumas questões sobre a oportunidade dessa nossa encarnação. Vamos começar pela questão 806. Nela, Kardec desenvolve a seguinte pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Os espíritos respondem: não, não é uma lei natural. Ela é obra do homem,
não de Deus. Então, mediante essa resposta, a gente vê que a desigualdade social não é uma obra de Deus. Não foi Deus que criou isso. Para reforçar essa questão, vamos ler a questão 803. Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? Ele obtém a seguinte resposta: sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos. E com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então aqui a espiritualidade confirma que todos nós somos iguais perante Deus. Já não é sabido que fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. E reforçando a resposta, teremos todos o mesmo fim. Todos iremos caminhar para a perfeição. Ainda nessa questão, 803, Kardec comenta: todos os homens estão submetidos à mesma lei da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos somos iguais. Vamos voltar agora na questão 806A. Kardec pergunta se algum dia essa desigualdade desaparecerá. E ele é respondido: só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando egoísmo e orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Então, quando na resposta da pergunta 806, eles nos respondem que a desigualdade é obra do homem, na 806A ele completa a resposta, né, explicando de que forma essa desigualdade é obra do homem. Ela acontece devido à predominância do egoísmo e do orgulho. À medida que vamos deixando o orgulho e o egoísmo, a desigualdade ela vai desaparecendo a cada dia. Restará somente a desigualdade do merecimento. E é claro que por uma questão de justiça, aquele que mais se fizer por merecido é o que vai ser mais beneficiado. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que encarnar nessas condições de desigualdades? Agora vamos recorrer à questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta:
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é o que consiste a expiação. Depois dessa questão, até usando como exemplo, voltando na lei de igualdade, vamos para a questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Temos como resposta: para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Mais uma questão do Livro do Espírito 815. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Temos como resposta: ambas são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência, enquanto a riqueza leva a todos os excessos. Então vejamos, amigos. Vendo essas perguntas, essas respostas no Livro dos Espíritos, vamos entender que a desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem, por sermos egoístas, por sermos orgulhosos. Temos a possibilidade de encarnarmos, né? É um meio com que Deus nos dá a oportunidade de vivenciar algumas provas, algumas expiações, para chegarmos à nossa perfeição. E citei aqui, de acordo com o Livro dos Espíritos, a questão 814, que nos mostra como prova a prova da riqueza e da miséria. E que as duas são provas difíceis, porque aquele que geralmente vive a prova da miséria se queixa de Deus, se revolta, enquanto é bem provável que os que passam pela prova da riqueza caem em excesso, né? Então, considerando essas instruções, nós vamos procurar entender o trabalho da construção da fé. Já que nossos orgulhos e os nossos egoísmos fazem com que aqui exista uma desigualdade, isso nos possibilita encarnar nessas circunstâncias. Então, circunstâncias que nós criamos. Então, a providência divina aproveita dessa oportunidade, não é, de encarnarmos nessa situação para experimentar, né, de ter uma vivência dentro dessas provas em favor do nosso crescimento. Isso também é um processo de construção de fé. Porque a partir desse momento, a gente consegue entender circunstâncias difíceis de vida. Circunstâncias de miséria que muitos se queixam, se acham punidos, acham que é um castigo de Deus.
ou acham que foram esquecidos. Mas a partir do momento que a gente consegue entender, colocar isso como um ato de fé, de que toda essa dificuldade ela provém do amor, vem da bondade, vem da misericórdia divina, que a possibilidade de encarnação, de passar por essas circunstâncias difíceis, é um ato de justiça divina. Qualquer dificuldade se torna mais fácil. É um consolo. E esse consolo, a fé pode nos dar. Onde Kardec nos ensina a importância da fé baseada na razão. Qual é a razão que teria se vivêssemos somente na riqueza ou na miséria, somente por um acaso, por uma existência? Nascendo pobre, morrendo pobre, sem que não tenha nenhum objetivo além disso. E isso o Espiritismo nos ensina, que somos almas imortais, criados, como eu disse anteriormente, simples e ignorantes, com possibilidade de reencarnações, para que um dia possamos reencontrar com nosso Pai, mas já como espíritos perfeitos, criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, a construção da fé, se baseando no amor de Deus para com seus filhos, torna a nossa vivência completamente diferente. Veremos que a cada dificuldade é um novo passo, uma nova chance de crescimento. É uma nova esperança de estarmos um passo mais perto do nosso objetivo real. No texto que é referência do estudo de hoje, do livro Ceifra de Luz, Emmanuel também diz nesse texto que existe o subdesenvolvimento espiritual, onde a carência existente é a carência de valores do espírito. O que seriam esses valores do espírito? Recorrendo ao livro 5 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é um livro da FEB, encontramos que valor é a importância que se dá a algo ou a alguém. E que esses valores espirituais, eles são subdivididos em valores intelectuais, que podemos dar como exemplo ignorância e conhecimento, e os valores morais, que seria o bom ou o mal, o justo e o injusto, o desleal e o leal. Está estritamente ligado à moral e à ética.
pois a moral é um conjunto de valores. A moral, ela trata dos valores que devem fundamentar o nosso comportamento. E a ética cuida da aplicação desse conjunto de valores, de acordo com algumas normas, de acordo com algumas regras. Por falta de valores do espírito, o Emmanuel cita no seu texto, que isso nos leva a reconhecer a existência de uma grande quantidade de criaturas carentes de esperança e de fé, que na sua maioria são companheiros que se destacam de uma forma merecida na cultura e na prosperidade da terra. Então isso nos leva a entender que a maior parte desses seres que tem falta de valor de espírito, a maior parte deles são pessoas cultas, que tiveram um grande desenvolvimento da asa intelectual, são pessoas que são prósperas aqui no plano terrestre, mas que não desenvolveram tanto assim na asa dos valores morais. Nesse texto, o Emmanuel nos convida a nos abastecer de suficiente amor para compreender e auxiliar esses companheiros. Pois eles são amigos chamados a caminhar na frente da evolução. Porque pelo desenvolvimento intelectual, pelo nível de desenvolvimento intelectual que chegaram, eles possuem uma enorme capacidade de influência. Eles têm uma enorme possibilidade de trabalhar no bem de todos. Mas como não desenvolveram tanto os valores morais, eles não criaram uma estrutura suficiente no campo do sentimento para suportar as crises das épocas da mudança. E hoje, já há algum tempo, quantas crises já não têm acontecido? Essas crises de momento de transição planetária. Se realmente não tivermos desenvolvido valores morais, vai ser difícil suportar essas crises mencionadas por Emmanuel nesse texto. Aí o Emmanuel vem nos dar alguns exemplos. Ele diz: quantos vivem inconformados, vendo seus filhos viverem uma vida fascinada por experiências passageiras, que vivem num núcleo social totalmente voltado para desejos terrenos. Quantos procuram instituições de repouso e de tratamento mental, traumatizados por ter conhecimento de tantas situações de desencarnes, de provações coletivas? Quantos se transformaram em doentes complexos por verem criaturas queridas se desgarrarem do lar para realizarem livremente os ideais próprios? Por fim,
Emmanuel diz: outros tantos se mergulharam na dor que acreditam sem consolo quando viram a morte dos entes mais queridos. Pedindo licença a Emmanuel, citando agora o momento atual, esse momento de pandemia em que vivemos, que também é um momento de crise, de época de mudança. Quantos hoje se encontram abalados emocionalmente? Diante de tantas mortes ocasionadas pelos vírus, por insegurança em relação à própria saúde, pelo fator de isolamento social, tendo que muitas vezes ficar ausente de amigos e de família. Então são todos exemplos que, se realmente não fortalecemos, criarmos valores espirituais, o desequilíbrio emocional nos trará grandes prejuízos. Então é um momento, sim, de aceitarmos o convite feito por Emmanuel, de nos abastecer de suficiente amor, como ele disse, para podermos compreender e auxiliar nossos companheiros. Mas é um momento também de refletir, mediante essas circunstâncias que vivemos, somos também carentes de valores do espírito? Então, mais do que nunca, é um grande momento de trabalhar na construção da fé. É momento de termos a convicção que tudo está caminhando na mais perfeita ordem estabelecida pelas leis divinas. É hora de construir a nossa fé em Jesus. Acreditar que Jesus continua no leme, que em breve nos levará a um mundo de regeneração. Se vivemos com fé de que não estamos sozinhos, que estamos sempre amparados pela espiritualidade amiga, por Jesus, pelo Pai, que é por amor. Se formos ver todo o exemplo que eu citei, que Emmanuel deu, por mais que a dor exista, que algumas situações sejam chocantes na nossa vida, sofreremos de forma mais serena, sem tanta aflição. Passaremos por essas circunstâncias esperançosos, que o amanhã será melhor. Então, se a gente viver cientes, com fé no amparo de Deus, se passarmos por umas circunstâncias em que nossos filhos ou algumas pessoas que amamos vivem fascinadas em experiências mundanas, passageiras, a gente vai entender que aquele momento é o necessário para que essa pessoa passe. Vamos lembrar aqui a parábola do filho pródigo, que não pegou a sua parte na herança e partiu para o mundo.
sofreu algumas provas, até despertar que o seu lugar era junto ao Pai. Se cultivarmos a fé em nós, por mais triste e chocante que seja uma desencarnação de provação coletiva, vamos entender que é uma situação completamente envolvida no amor de Deus, que a sua misericórdia propiciou esse momento de desencarnação. Se a gente acreditar no amparo de Deus, quando a gente vê um ente querido sair do nosso lar em busca do seu ideal, nós vamos entender. Vamos entender que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história a ser escrita. Por mais que seja triste a perda de um ente querido, vamos entender que tanto nós quanto nossos entes desencarnados estarão sob a proteção de Deus, que a vida é imortal, que esse afastamento é algo temporário. Nesse momento, é importante que Jesus possa encontrar em nós fiéis ceareiros, que possamos ter condições de ter uma vivência serena para ser um instrumento de sua paz aqui na Terra. Emmanuel termina sua reflexão nos dizendo que temos condições de enxergar os conflitos gerados pelo mundo material, que destrói o ânimo de tantas criaturas, então sejamos compassivos com os sofrimentos alheios de tantos seres que se encontram na faixa do subdesenvolvimento espiritual. E vamos trabalhar nas novas construções de fé. Passamos séculos tentando conquistar uma liberdade religiosa. Hoje podemos seguir o Mestre com ânimo, com boa vontade, com esperança, com coragem e fé. Que Jesus seja sempre nosso guia pelos caminhos tortuosos que iremos seguir, mas que nos levarão gloriosos ao reencontro do Pai. Agradeço a atenção de todos nessa noite. Desejo a todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Assim seja.